Há pessoas que passam uma vida inteira sem saber qual é o seu lugar. E preste atenção, jovens, quanto mais jovens nós somos, menos nós nos preocupamos com isso, em qual é o propósito de Deus. Porque nós pensamos que temos muito tempo pela frente. Temos e não temos. Uma coisa é certa, tudo que foi criado, tudo que Deus criou, foi criado com um propósito. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. Paulo para pregar aos gentios. E você foi chamado para quê? Esse chamado, ele é intransferível. Ele é pessoal, para um propósito específico. E há algumas reações a esse chamado, né? Alguns ficam temerosos, ficam com medo. Outros ficam aborrecidos. Jonas ficou aborrecido, que nós vamos ler aqui. Alguns ficam confusos, e é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Um texto bem conhecido, Jonas capítulo 1. Creio que os irmãos já devem ter ouvido muitas mensagens a respeito desse capítulo, mas a palavra de Deus se renova todos os dias, e sempre há uma nova mensagem na mensagem do Senhor. Jonas capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, do 1 ao 5, depois o 14, o 16, o 14, o 15 e o 17. Vamos lá, Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 5 primeiro. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Lá no versículo 12, é o 12, gente, desculpa, 12. Respondeu-lhes, Jonas responde: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Versículos 15 e 17. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Havia um propósito para Jonas. E como eu disse, há algumas reações a esse chamado de Deus. Alguns ficam com medo, temerosos, outros ficam aborrecidos. Jonas ficou aborrecido porque, na verdade, Nínive era a capital do Império Assírio. A Assíria era inimiga do povo de Jonas, era inimiga de Israel. Então Jonas não queria pregar para aquele povo. Ele ficou aborrecido com o chamado de Deus. E alguns ficam confusos. Alguns ficam confusos. Quando ficamos temerosos ou com medo, isso, na verdade, é a nossa incapacidade de entender o que está escrito lá em Romanos 12, 2, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É o nosso fracasso em entender isso, em reconhecer isso, que nos faz ter medo, nos faz ficar aborrecidos com a vontade de Deus. E quando estamos confusos, acabamos entendendo a vontade de Deus de uma forma distorcida. E é isso que tem acontecido em muitos lugares. A vontade de Deus tem sido entendida de uma forma distorcida por aqueles que têm fugido ao seu chamado. Olha só o que diz aí no versículo 3. Jonas achou um navio que ia para Tarsis, ou seja, ele tinha que ir para Nínive, no norte, e ele foge para Tarsis, no sul da Espanha, na direção totalmente contrária. Ele pagou a passagem e embarcou para ir para Tarsis. Interessante que Jonas estava fugindo, não estava? Quem foge faz alguma provisão? Quem foge faz as malas? Passa no caixa eletrônico? Quem foge, foge. Sai correndo. Não faz preparativo nenhum. Mas apesar disso, olha só que coincidência. Jonas, chegando a Jope, havia um navio indo exatamente para a direção onde ele queria, para o sul, quando ele devia ir para o norte. Mas não só isso.
Jonas tinha o valor da passagem. Ele pagou a passagem e embarcou no navio. Tudo estava dando certo. E algumas pessoas pensam que vontade de Deus é quando tudo está dando certo. Se tudo está dando certo, é a vontade de Deus. Então eu vou cumprir o chamado dele. Mas se as coisas não saem do jeito que eu quero, nem sempre tudo dar certo quer dizer que a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida. Quer ver como que não? Vamos lá em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, nós vamos ler os versículos 14, 15, 20 e 44. Atos capítulo 27, versículos 14, 15, 20 e 44. Havia um propósito de Deus para Paulo. Paulo estava indo para Roma. Havia uma missão para Paulo, chegar em Roma, pregar o evangelho lá. Agora olha só o que acontece no meio do caminho. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. Havia um propósito de Deus para a vida de Paulo. Paulo chegaria a Roma e pregaria o evangelho lá. Tudo estava desmoronando na cabeça de Paulo. O navio foi partido ao meio. Uns se salvaram em tábuas, outros em destroços. Tudo fora do controle de Paulo. Mas Paulo estava totalmente no centro da vontade de Deus. Jonas, ao contrário. Tudo estava dando certo. E Jonas estava totalmente fora da vontade de Deus. Então pare com essa história de que quando estiver tudo bem, quando der tudo certo, quando as coisas estiverem acontecendo da minha maneira, é a vontade de Deus se cumprindo. Às vezes tudo vai estar desmoronando na sua cabeça. E você precisa entender e se convencer de que mesmo quando tudo sai do nosso controle, do seu controle, permanece totalmente sob o controle de Deus, porque Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele não perde o controle em momento algum, mesmo quando tudo está despencando. Paulo chegaria a Roma e chegou. Se vocês quiserem ler depois todo o contexto, ele chegou lá, com todas as dificuldades, tudo dando errado, aparentemente. Mas o propósito de Deus se cumpriu na vida de Paulo. Mas tem mais. Tem um outro detalhe a respeito da vontade de Deus que nós também, muitas vezes, entendemos de uma forma distorcida. Olha só no versículo 5. No final do versículo, a última frase diz assim: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Jonas estava totalmente fora da vontade de Deus e totalmente tranquilo. Gente, quem não está tranquilo, dorme profundamente? Não dorme, né? Quem está angustiado, quem está preocupado, não dorme tranquilamente. Jonas, totalmente fora da vontade de Deus, dormia no sono profundo. Estava quase cantando aquela música, né? Eu estou tranquilão, estou numa boa, só não estava ouvindo batidão, porque eu não via batidão naquela época. Mas se eu existisse, possivelmente ele estaria ouvindo. Tranquilo, dormindo no sono profundo. Se eu estou tranquilo, é a vontade de Deus. Se eu estou sentindo paz no meu coração e está tudo bem, é a vontade de Deus. Quem disse isso? Não espere você estar totalmente tranquilo para responder ao chamado do Senhor. E nem pense que Ele só vai te chamar quando tudo estiver tranquilo. Vamos ver um exemplo bem claro a respeito disso. Agora vamos lá para Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Versículos 1 ao 4 e o 7. Gênesis 22, versículos 1 ao 4 e versículo 7. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Veja que Abraão não conseguiu dormir, né? Acordou cedo.
ou nem dormiu, né? Levantou logo de madrugada. Tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vocês acham que Abraão estava tranquilo? Vocês acham que ele dormiu em paz aquela noite? Quem é pai aí sabe. Imagina o seu filho olhando para você, olhando nos seus olhos e perguntando, pai, quem vai ser sacrificado? Você sabendo que é o seu próprio filho. Abraão não estava nem um pouco tranquilo, mas totalmente no centro da vontade de Deus. Jonas, ao contrário, fugindo do chamado do Senhor, com a consciência leve. Eu estou dizendo isso para que você não se engane a respeito do chamado de Deus para a sua vida. Para que você não se engane sobre os seus sentimentos em relação ao propósito que Deus estabeleceu para você. Porque sentimento varia, sentimento muda. Sentimento é suscetível às circunstâncias, às variações de humor, às variações até mesmo hormonais. Não baseie a sua vida cristã, a sua resposta a Deus em sentimento. Sua consciência pode estar totalmente tranquila. E você está totalmente fora do que Deus estabeleceu para você. Então preste atenção nisso. Fique atento, para que você não seja enganado. Existe um evangelho fácil que tem sido pregado nas igrejas, de que vida com Jesus é só mar de rosas, é só bênçãos, é só tranquilidade. Mentira. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. E aqui fica bem claro que vontade de Deus muitas vezes gera desconforto, angústia, tristeza, mas mais vale obedecer. Mas vontade de Deus gera essas coisas. Tem sido pregado um evangelho por aí que exclui da vida o sofrimento, como se viver em Jesus fosse apenas momentos de alegria. Engraçado que eu não vejo isso no Novo Testamento. Eu vejo Estevão sendo apedrejado, João morrendo a pão e água em Pátimos. Eu não vejo esse modelo que tem sido pregado por aí. Esse é o modelo de vontade de Deus que tem sido ventilado nas igrejas evangélicas, infelizmente. Fica bem claro aqui, segundo o modelo de Jonas, que não é bem assim. Tudo dar certo e consciência tranquila pode também significar afastamento total de Deus, até um certo ponto. Porque tem um detalhe. Nem sempre quando você passa por problemas, isso quer dizer que você está fora da vontade de Deus. Mas, invariavelmente, quem está fora da vontade de Deus passa por problemas. E tem um verbo que se repete aqui nesse capítulo 1, não sei se vocês perceberam, mas tem um verbo que ele se repete constantemente aí, que mostra muito bem qual é a condição daquele que vai na direção contrária do que Deus estabeleceu para ele. Alguém percebeu aí qual é o verbo? O verbo é descer. Jonas desce a Jope, desce ao navio, desce ao porão do navio, desce ao vento do peixe, desce às profundezas dos oceanos. Desce, desce, desce. Essa é a realidade daquele que está fora da presença, fugindo do chamado, indo na direção contrária do que Deus estabeleceu para a sua vida. Desce, desce. E essa descida, ela é consistente e progressiva. Quer ver um exemplo? Quantos jovens começam na maconha, que é considerado uma droga leve, e vão descendo, 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 até chegar ao crack? Quantos? Quantos homens começam no adultério, traindo suas esposas no casamento com outras mulheres, e no final das contas estão se relacionando com outros homens? Sabiam disso? Mas como que pode? Antes algo que era inaceitável passa a ser aceito, porque o pecado cega o entendimento, cauteriza a mente, não é isso que a palavra diz? Um homem que talvez nunca pensou em ter uma relação desse tipo, cego pelo pecado, começa a descer, 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 até se relacionar com outro homem. Isso acontece, irmãos. A gente tem visto acontecer. É uma descida progressiva, só piora. Eu não sei em qual momento dessa descida que você pretende parar. Porque tem um outro problema nessa descida aqui. Tem um agravante. Sabe qual é o agravante? Eu pergunto para vocês, o que esses marinheiros aqui tinham a ver com Jonas? O que eles tinham a ver com o fato de ele estar fugindo da presença do Senhor, fazendo o contrário do que o Senhor tinha proposto para ele? Eles não tinham nada a ver com isso. Nada.
mas eles estavam passando pela tempestade junto com Jonas. É o que acontece com você e comigo quando começamos a descer. Passa pela tempestade filho, esposa, marido, igreja. Infelizmente, quando você decide seguir numa direção contrária do que Deus estabeleceu, outros que nada tem a ver com o seu problema, com a sua rebeldia, descem com você, sofrem com você. E normalmente são aqueles que estão mais próximos. Família, igreja, e quem mais quer que esteja perto de você. E você sai arrastando um monte de gente nessa tempestade. Ou não é assim? Um pai que cai no adultério, como é que fica a esposa? Como ficam os filhos? E outros pecados mais. Pensa direitinho se ele não acaba envolvendo outras pessoas, como esses marinheiros, que nada tinham a ver com o problema de Jonas. Não envolva outras pessoas nessa descida, então pare de descer. Pare de descer enquanto é tempo. Pare de descer enquanto há oportunidade para isso. Agora, Alexandre, como que eu paro de descer? Como? Como interromper essa descida? Como parar esse negócio? A solução está aqui. Está em Jonas mesmo. Duas coisas básicas, simples, fáceis de fazer. Olha o que Jonas diz lá no capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ele se lembrou. Porque quando nós entramos pelo pecado afora e começamos a descer, parece que nós nos esquecemos. E nem o que eu estou dizendo aqui hoje é novidade. Nós sabemos, não sabemos? Não há nenhuma novidade nisso que eu estou dizendo aqui, mas muitas vezes nós nos esquecemos. Então nós precisamos parar, fazer um exame de consciência, um autoexame e perceber onde é que estamos errando. Nós, ocidentais, não temos muito esse costume. Esse é um costume mais oriental, né? Quem já assistiu filmes japoneses, filmes, né? Mostra muito isso com o pessoal do Japão. O pessoal do Oriente tem mais essa coisa do parar, do meditar. Eu não estou dizendo aquela meditação mística não, tá, gente? Meditar é realmente fazer uma autoanálise, repensar os seus caminhos, se lembrar do Senhor, se lembrar dessas coisas, pedir misericórdia a Ele, para interromper essa descida, para parar de fazer os outros sofrerem. É preciso fazer um autoexame, um exame de consciência. E uma vez feito esse exame de consciência, como Jonas faz aqui, capítulo 3, versículo 3 de Jonas. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Obedecer. Faz um autoexame, percebe onde está errando e obedeça. Jesus vai te ajudar a interromper essa descida, mas é preciso reconhecer o seu estado, eu preciso reconhecer o meu estado, muitas vezes miserável, pecaminoso, autodestrutivo, pedir misericórdia de Jesus. E uma vez feito isso, obedecer a tudo que Ele estabeleceu para mim. Quem você acha que é o maior interessado em que você entenda qual é o propósito da sua vida? É o próprio Deus, foi Ele que te criou. Ele é o maior interessado. E Ele vai te esclarecer. Mas para isso você precisa querer. Você precisa decidir. Agora, olha, obedecer, você pode obedecer por pelo menos 3 motivos. Você pode ter pelo menos 3 motivações para obedecer. E essa obediência que eu estou dizendo aqui não é uma obediência de qualquer jeito. Você pode estar motivado a obedecer pelo medo. Não é assim que algumas igrejas fazem? Elas estabelecem uma cultura do medo, porque o pastor está te vigiando, porque é disciplina, porque Deus vai te fulminar. E é um terrorismo geral, e por medo você obedece. Olha, se você decidir obedecer por medo do que Deus pode fazer com você, saiba de uma coisa, você vai obedecer por pouco tempo. Porque obedecer por medo cansa. Já viu aí nas empresas, quando tem aquele encarregado que é uma ameaça constante? Como que as pessoas fazem? O encarregado chegou, todo mundo trabalha, todo mundo obedece. Ele saiu, obedecer por medo não leva a lugar nenhum e nem Deus está interessado nesse tipo de obediência. Você pode obedecer por um outro motivo, como eu falei, são pelo menos 3. Existem outros, mas os mais comuns, medo. O segundo motivo pelo qual você pode obedecer é pelo interesse. Não é esse o evangelho que tem sido pregado?
Faça e receba. Dê o dízimo para que Deus te dê 200 vezes mais. Os testemunhos são maravilhosos, né? Deus me deu carro, me deu loja, me deu shopping. Engraçado que eu não ouço ninguém testemunhando que Deus me fez reconhecer que eu era realmente pecador, que eu me prostrei no chão e percebi o quanto miserável eu era. Os testemunhos são esses. Pessoas que estão motivadas pelo interesse. Se você decidir obedecer por interesse, pelo que Deus pode te dar, é claro que Ele nos abençoa, né? Ele é bom. Ele abençoa porque é bom. Ele abençoa porque Ele quer abençoar. Não porque você vai fazer alguma coisa. Nós fazemos alguma coisa pela gratidão a Ele. Agora, se for na base da troca, pode ter certeza, Deus não faz troca. Deus não faz barganha. Se você decidir obedecer por interesse, é bem possível que você fique frustrado, porque Deus não vai te abençoar. E eu espero que Ele não te abençoe. Se for por interesse, não. Então você pode obedecer por medo, vai se cansar. Pode obedecer por interesse, vai ficar frustrado. Agora, a obediência que interessa é essa aqui, ó. Vamos lá para Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, capítulo 5, versículo 8. Na verdade, vamos ler do capítulo 2, do 5 ao 8. Jesus não precisa de nada. Ele não tem necessidade ou falta de nada. Ele não tem nem mesmo falta de nós, porque Ele basta a si mesmo. Jesus é completo. Mas olha só, que exemplo de obediência. E qual é o motivo certo pelo qual devemos obedecer? Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não tendo a necessidade de nada, não tendo nem mesmo necessidade de você, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Mas olha o detalhe do início do que nós lemos aqui. Tendo em vós o mesmo sentimento, só há um motivo pelo qual devemos obedecer. E é o único motivo que interessa a Deus. Por que Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz? Porque Ele te ama. Esse é o sentimento. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aí sim é possível obedecer de forma que agrade a Deus. É possível obedecer, se necessário, até a morte. Só se for por amor. Por qualquer outro motivo, para Deus não vale. Coríntios 13, posso fazer qualquer coisa, até entregar o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, de nada me valeria. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.